Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bate-Papo PlayStation. Eu sou Marcelo Quintanilha e hoje estou aqui com meu amigo Danilo Veloso para assistirmos mais um trailer de Pacific Drive. Na verdade é um trailer com aqueles comentários dos desenvolvedores, já vimos algumas coisas do tipo aqui no canal. É um trailer de 6 minutinhos e o Danilo vai comandar aí a câmera para a gente fazer os comentários durante o vídeo, tá? Então estou É trocando um, aqui as nossas câmeras para o vídeo. Danilo? é um vídeo behind the scenes, tá? Então por trás aí das cenas e vai contar mais do jogo pra gente. Não tem como colocar a legenda aqui, mas a gente vai tentar trazer ideia pra vocês aqui. E é um jogo que eu e o Marcelo estamos bastante ansiosos pela proposta dele. E se tudo der certo, a gente vai trazer nossas impressões, né? Se formos agraciados aí com a chave do jogo. Vamos ver, Marcelo. Vamos Vamos ver. lá. Começa aí, vamos lá. 3, 2, 1, bora bater esse papo. Ironwood, hein? Pacific Drive takes place in an alternate version of the Pacific Northwest, the Olympic Exclusion Zone. There's a lot of urban legends and strange history in the area that inspired us, and we wanted to explore where that took Ele tá us, falando. from concept art to what's in game. Isso, ele falou que tem algum folclore, algumas histórias locais que incentivaram eles a fazer o jogo nessa região. What works in our original concept is the twisting of the familiar. The surreal quality of the world is what leaves a distinct impression. Early in its history, the Olympic Peninsula was very much as you'd expect, but at a certain point things drastically changed, and as you explore, you get to figure out how. It's these mysterious changes that help build our world and establish our setting. They keep you on your toes, and they'll prevent you from knowing what's around the next corner of the road. When it comes to the Pacific Northwest and the Olympic Peninsula, there is so much that comes to mind that matches with Pacific Drive. The deep forests, the moody rain, feeling of isolation when you're out in the wilderness. For the game, we took these elements and not only reinforced them, but built them up with unexplainable anomalies, monolithic ruins, and the stories of the people that live there. Eu vou até pausar, porque eu quero fazer um comentário. Essa Pacific Olympics aí que ele falou que é a região, né? Que eles escolheram. Ele falou que tem alguns mistérios, alguns efeitos sobrenaturais, algumas coisas que aconteceram com o local e as pessoas que vivem aí. E que é um mistério que a gente vai ter que descobrir, mas tudo pode acontecer como inesperado a cada curva que a gente for fazer, a cada lugar que a gente visitar. E a premissa do mistério, cara, me atrai muito pra esse jogo, tá? Vou soltar aqui. Gosto. Hi, my name is Jacob, and I'm the foreground art lead for Pacific Drive. I built the tools and items that you find out in the zone, but my biggest contribution is the station wagon that's keeping you alive. We wanted the car to feel nostalgic, but also reliable. We went with an 80s inspired design on the car for this. Vai manter o carro vivo, vamos dizer assim. Exato, exato. Ele constrói as ferramentas e vai apresentar pra gente. Ele vai mostrar como que cada parte do carro é importante, ó. Reason. The wood paneling, chrome hubcaps, and long hood all contribute to that. Because each part of the car is customizable, I modeled them with a higher degree of detail than players normally see in games. Caramba, Marcelo. A good example of this is the suspension and wheel assembly, which is extremely close to a real-world equivalent. Você viu que ele falou? Que eles construíram as peças do carro muito parecida com o mundo equivalente ao mundo real, como se, por exemplo, o sistema de suspensão. E que é altamente customizável. Exato, e vai ter impacto na gameplay conforme você altera. E esse jogo aqui é um jogo de sobrevivência, tá, cara? Então vai se ligando aí na treta. And you'll see it when you swap out your tires. Our quintessential American station wagon has seen some hard miles. By the time the player sees it, there's some rust, some sketchy parts, and mismatched wheels to visually sell that our car has a long history in the zone. Caramba. The view from behind the wheel is under constant iteration. We're communicating a lot of information to the player. Our kit-bashed approach to the tech, features, computer components, old-school displays, and camera parts that you would have seen throughout the digital revolution. Será que vai vir VR, mano? Eu acho que sim, hein? Você viu o tanto de informação que tem nos displays ali que você equipa no carro, mano? Acho que para VR ia funcionar muito bem também. Agora ele vai falar sobre customização. And that attitude of making do extends to most of the tools and items the player crafts in the game. Aesthetically, the tools the player uses are all of an improvised nature. They shouldn't feel complete or finished, but functional enough to get the job done. A great example of this is the battery pack, which can be used to jumpstart the car, or give it some extra juice while out on a run. It's clearly made up of an old wooden toolbox, whatever cables are laying around, and a half-exposed battery. In any working garage, this might be a major hazard, but out in the zone, it works just fine. One of my favorite tools... Você viu que ele usou e quebrou o item?
Sim. To use, the scrapper, consists of a pull-string motor powering a spinning metal cylinder, which features rusty, bolted-on teeth. There's clearly no room for any refinement, so your trusty C-clamp serving as a handle will have to make do. When a player crafts these tools, we're showing quite clearly that you will need to improvise and slap together whatever you can find to survive in the zone. E pelo que eu entendi, essas ferramentas a gente vai construí-las e vai melhorar ela. E elas quebram. Isso é tipo um Animal Cross, tá ligado? Quando você tem as ferramentas merda e vai pegando as ferramentas. Keep an eye out for that extra scrap of metal or a little duct tape. It could make all the difference during your next successful run. Hey, I'm Larry, lead environment artist in Pacific Isso. Drive. We've put a lot of work into building the Olympic exclusion zone. Agora o cara de We've got the ambientes, hein? forest and swamp biomes, which you might have already seen, but there's more in the zone for you to discover. Cara, eu vejo essa imagem conceitual e me pergunto o que aconteceu nesse lugar, cara. É isso que eu quero descobrir nesse jogo, tá? Each has its own personality, but visually they're going to be very different. The further you go, the more hazards you'll experience, the more volatile and dangerous it's going to look. Things get pretty crazy. In terms of the buildings you'll discover, the garage is the most important. It's your own personal Batcave. It's important to note that the garage is as upgradable as the car. We've been able to communicate this progression with... Você pode dar o upgrade na garagem assim como você dá no carro. Então, nossa, imagina... Exato, imagina tipo a minha garagem diferente da tua, a gente poder mostrar os bagulho. The workstations being MacGyvered together, giving you that Doc Brown sci-fi vibe. There are many buildings in the zone that serve other purposes, but rather than being blatantly descriptive with what you see, we've leaned into discoverable, possible narratives. The player is naturally curious. They should develop their own ideas about what happened. You might come across this gas station that's been ransacked, or it might be all boarded up. The shadow of the zone should loom large over these half-functional environments. Could someone still be here? There's an old cup of coffee on the counter. Are we intruding? It feels like we are. I had to kick aside boxes to find some loot. These visual clues can lead players to draw their own conclusions rather than... Você viu o que ele falou? Você pode chegar no posto de gasolina e pode ter um copo de café ali. Ó, quer ver, ó? Ele fala aqui, ó. I had to kick aside environments. Could someone still be here? There's an old cup of coffee on the counter. Are we intruding? It feels like we are. I had to kick aside boxes to find some loot. These visual clues can lead players to draw their own conclusions rather than forcing them to know exactly what could have happened. Entendeu? Eles vão deixar algumas pistas no ambiente pra gente interagir, que vai dar algumas dicas do que pode ter acontecido naquele ambiente lá. Quem passou por lá. Seria muito foda, cara, se tivesse, assim, algumas coisas que eu passo por um lugar no meu jogo e tem alguma modificação que quando você passar, você vai ver. Tipo uma parada meio Death Stranding, de você ter uma interação online assíncrona. Seria muito massa, mano. E aí, tipo, os itens que eu dropar, você pega... Será que nós vamos ter e a gente não sabe? Não sei. We want mystery to linger, because that's a zone in a nutshell. In contrast to the civilian areas, the art facilities are industrial and monolithic in comparison. These structures have a psychological effect on the player. They're imposing and aggressive, monuments to an organization arrogant enough to try to control the zone. From our early concept art, it's been intentional to have these facilities at odds with the zone around them. Brute force, rather than coexistence as an observable goal. Parece que teve um ataque alienígena aí, cara. Ele falou muito bem sobre as construções, que é pra dar uma sensação de opressão no tipo de construção, que é uma parada meio bruta. Sim. Mas tá dando a entender que tem alguma parada meio alienígena nesse rolê, cara. E que meio que trouxe uma extinção, uma quase extinção da raça humana ali. Great example of coexist. Their massive man-made interiors are overrun with terrifying anomalies. Abandoned machinery, and supplies left to rot in large shipping containers. As the player moves through these areas, the number one goal is to survive, and there is history here to discover. We want to give our players a chance to pursue their own interpretation of what happened to the people of the zone when it all began. Overall, these environments and the impressions we're trying to give of the zone are visually designed to push players around the next corner, that there's something exciting there, or illuminating. Com muita ficção científica, Marcelo, muito. As we began to see the Olympic exclusion zone take shape, we started to find that our own ideas of the Pacific Northwest coalesced into something new and never before seen. That's what we wanted to have happen for Pacific Drive. It's a surreal and twisted version of our recognizable world, one that has its own interesting stories to uncover, but is also alive and filled with the unexpected. The zone is its own character in the game, and our players will get to create their own stories as they explore it. Caraca. Mano, falou que os jogadores vão criar suas próprias histórias enquanto eles exploram. Sim, mano. Eu pausei aqui. Deixa eu ver se vai ter pré-order now. Vai sair dia 22. Semana que vem.
voltar para as nossas câmeras aqui, Danilo. Tá. Quero dizer que tô apavorado e que, cara, eles foram muito, assim, tiveram muita influência, assim, de volta no Volta filme pro De Futuro. Volta pro Futuro, né? O Sim. carro Cara, muito da hora. Quero muito, cara, ter minha experiência, explorar, ter as paradas, mas eu espero, que tenha um story driven nessa parada. Do tipo, quero vá pra aquela região, eu quero ir descobrindo as coisas, eu quero ter um propósito ali, entendeu? Não quero que seja só um survivor largado ali. Eu quero que tenha começo, meio e fim. E durante esse começo, meio e fim, a minha exploração, as paradas que eu passar, os eventos que acontecerem comigo de forma inesperada sejam legais e surpreendentes. É isso que eu espero, tá? Gostei muito da proposta do jogo, bem diferente de tudo que nós já vimos. Gosto bastante de carro, essa parada de modificação também, e gosto de ficção científica. Me passou uma vibe meio de Stray, sabe? Você tem um mundo ali que você não sabe o que aconteceu e você vai descobrir. Bom, acho que é isso, né, Danilo? A É gente está isso. acompanhando aí esse jogo aí basicamente desde o anúncio, sempre trazendo algum trailer aí pra vocês. E esperamos poder trazer também conteúdo do jogo. Eu sei que vai ser um pouco difícil porque Final Fantasy VII Rebuff chega 7 dias depois dele. Então não sei como é que vai ser, mas se der pra trazer, a gente vai trazer, tá? A gente traz. Isso. Então Se a gente receber, a gente traz. Na verdade, a verdade é essa. Fica tranquilos. deixa nos comentários aí sua opinião sobre Pacific Drive. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like também. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. E se inscrevam também nos nossos outros canais aqui no YouTube. Meu outro canal, Uns Caras Que Jogam, e outro canal do Danilo, o Bate-Papo Nintendo. Então, Danilo, a gente vai ficando por aqui. Valeu. É isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.